lembro que o Chico Anísio falava uma frase interessante sobre esses censores, que quem tinha mais medo da censura era o censor. Porque se o chefe dele visse, como é que você deixou passar isso, né? Então eles cortavam muito, né? E até coisas banais, que nem tinham tanto a ver com... Eu estava, uma vez entrevistando o Luiz Airão, ele estava me contando da música, para quem não conhece, o Luiz Airão tem uma música chamada O Divórcio, que é de 77. E essa música, ela fala, para quem lê, de um casal se separando. Mas, na verdade, essa música, o título original dela era 13 anos. Que, quando ele lançou, estava completando exatamente 13 anos após 64, né, da ditadura. E com o título de 13 anos ela foi vetada, porque o mesmo texto que ele falava, me deixa em paz, né, sabe, ele falava da ditadura, ele só trocou o título para o divórcio e a censura aprovou. É tudo questão de interpretação, né? Eles entendem como eles querem, mas a gente acha chique ser vetado pela hoje, censura, né, depois de tanta história que teve... Prefiro não liberar, deixa... Nunca foi encenada? Não, eu conversei com o Cláudio Mendel, São José, da Companhia Teatro da Cidade, ele falou, poxa, libera essa peça, isso aí da mídia, finalmente liberado e tal. Mas eu nunca me interessei. Não? Não, nunca me interessei, até porque é outra época, o tema hoje está obsoleto. É a mesma coisa do meu livro. Escrevi o livro em 85. Esse livro, Deuses da América, ele poderia ser reeditado. Eu pensei nisso. Mas ele ficaria mal situado no tempo. Porque eu estou falando da Guerra Fria. Não existe mais a União Soviética. Né? Não existe mais, pelo menos, declarada a Guerra Fria. Então não faz mais sentido. Eu vou falar desse livro daqui a pouco, porque a gente falou agora dos anos 70 das suas peças, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação. Como você, jovem, nos anos 70, enxergava o país na época do regime militar? Como é que você sentia isso em você, ou sei lá, com amigos? Como é que era isso? Cara, todo jovem quer mudar o mundo, né? Todo jovem é rebelde. E é chique você ser contra, né? Você às vezes não sabe nem o que é, mas na dúvida você é contra. Porque isso faz parte, você quer questionar tudo, né? Mas depois você vai passando, vai amadurecendo, você vai vendo as coisas de uma outra forma, né? Eu digo uma coisa que eu sou muito criticado por isso. O João Figueiredo, quando saiu do poder, ele disse, me esqueçam. Esqueceram. Mas eu, por exemplo, entendo a figura de João Figueiredo como uma figura das mais importantes na história do Brasil. Exatamente por essa transição, eu entendo, até porque já havia um desgaste do processo do militar, do regime militar, já havia esse desgaste, mas eu entendo que ele deixou acontecer. Muita gente se esquece que o slogan, quando o João Figueiredo assumiu, era o seguinte, hei de fazer desse país uma democracia. Isso vindo de um governo militar. Pouca gente se lembra disso. E realmente ele entregou. Ele deixou a coisa acontecer, apesar das dúvidas em relação à legalidade com que foi feita. Por quê? Eu aprendi que um presidente, ele só é presidente após empossado, não após eleito. E até onde eu me entendo, o Tancredo não foi empossado. O Tancredo, nem simbolicamente no hospital, foi empossado. Se ele não foi empossado, iria requerer ou uma nova eleição, ou, quem sabe, a manutenção do governo militar. Se o Tancredo não foi empossado, como que o Sarney assumiu como vice? É uma pergunta que ninguém me respondeu até hoje. Tem no documentário do Silvio Tendler, a Tancredo, a Travessia, eles falam sobre isso, né? Pedro Simão fala que na reuniãozinha que eles fizeram na véspera do dia 15 de março, Tancredo internado, daí chega o general Leônidas e fala assim, mas quem tem que assumir é o vice. Só que o Tancredo não tinha sido empossado. Então, nesse caso, é por isso que eu fico questionando por que não fazem nada com o Maluf. Quem perdeu no colégio eleitoral para o Tancredo foi o Maluf. O Maluf nunca reivindicou isso, né? E, por outro lado, o grande articulador pela paz e estabilidade política no país
foi realmente o Ulisses Guimarães. O homem que assentou a poeira, tipo assim, olha, deixa como está e vamos. Era o presidente da Câmara. Né? Agora eu te pergunto, naquele exato momento, poxa, por que o Figueiredo não quis passar a faixa para o Sarney? Se vocês forem ver na história, quem entregou a faixa para o Sarney foi o Aureliano Chaves, que era o vice. O João Figueiredo, ele se recusou a fazer isso exatamente por saber que embaixo desse angu tinha linguiça, né? Como diz o mineiro, né? Tinha coisa ali. E os militares fecharam os olhos, deixaram acontecer porque tinham prometido fazer desse país uma democracia. Vão dizer que eu sou a favor do regime militar. É que também foi a época em 84, a época das diretas já também, o país estava naquele... Não havia mais clima para continuidade, né? E eles se tocaram disso. Né? E você, além esse lado de dramaturgo que a gente falou, você também escreveu músicas também, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que começou esse lado seu de musical? Então, eu faço um pouco de tudo, né? Eu sou daqueles caras que falam assim, a música brota, já vem tudo junto, vem o ritmo e a música. E no começo eu fazia música de protesto, né? E participava dos festivais com música de protesto. Depois enveredei comecei a flertar com a música gospel, né? Até hoje tem um monte de coisa. Né? Então, ultimamente eu até tenho brincado de ir para o estúdio e gravar, tem que seja a base disso, para deixar em algum lugar gravado. Porque você morre e isso se perde, né? Então você deixa, fica aí. Se quiserem aproveitar, vou deixar guardado. Mas como é que começou isso? Porque você até chegou a ganhar campeonatos da escola de samba, né? Então eu disse para você que eu flertei em várias áreas, né? Um belo dia, o próprio Maza, que trabalhou com a gente, advogado, o dono de um texto maravilhoso, ele me passou um enredo chamado Os Meandros do Rio Paraíba. Eu achei muito bom. E aí nós fizemos um samba. Ele me deu o enredo e eu fiz o samba. E nós competimos na época por uma escola que tinha na região norte, que era o Acadêmicos do Alto. Né? E hoje essa escola não existe mais, né? O próprio Carnaval de São José não existe mais. Então, mas aí nós ganhamos o festival, esse carnaval, em 85. Né? Depois, bem mais para cá, eu participei também com uma adaptação de um texto meu, de um artigo que eu tinha feito no Vale, que era o Pintando o Sete, né? Onde eu falava 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, né? 7 dias da semana, as curiosidades, 7 anões da Branca de Neve, né? 7 pecados capitais, enfim, as curiosidades em torno do número 7, né? E aí, quando eu entrei para o lado político, eu falei, diariamente, sempre às 7, no Jornal das 7, tem o Antônio que tem 7 letras, né? E por ele passam os postulantes ao 7º andar. Né? Então, essa brincadeira acabou virando uma homenagem ao Antônio Leite, e esse samba enredo foi para a Avenida também, em São José. Não ganhou, lógico, o carnaval, mas logicamente que é o Leite vaidoso, né? Tocou muito lá na Planeta. O samba acabou virando, né? Ficou muito conhecido. Mas foi uma experiência muito gostosa. E você, nos anos 70 e anos 80, nessa época de efervescência cultural, você tinha referências? Ou autores de livros, ou cantores, ou sei lá? Não, eu sempre... aí é que tá, é o que eu falo até hoje no rádio. Eu prego totalmente contra qualquer tipo de preconceito musical. Eu ouço absolutamente tudo. Eu não curto. O funk melody eu gosto, o rap eu procuro entender, mas no mais, eu sou contra qualquer tipo de música, de preconceito musical. Por exemplo, se você pegar nos anos 70 uma dupla considerada brega, você vai falar de Jane Erondi. Jane Erondi, Não Se Vá, marcou os anos 70. Aquele mesmo pseudo-intelectual que critica, acha a Jane Erondi brega, nos anos 60 aplaudiu a Jane cantando nos Três Morais, Bossa Nova. Pouca gente sabe que a Jane de Jane Erondi é a mesma Jane Moraes que cantava nos Três Morais, e cantava Tom Jobim, cantava Vinícius, João Gilberto. Quer dizer, a pessoa deixa de ser boa cantora porque mudou o estilo. Então, eu questiono muito isso.
E vamos falar então do livro que você falou agora há pouquinho, né? De 85, que você até recebeu uma crítica no jornal Vale Paraibano. Isso eu guardei isso como uma relíquia. Comparando você a Manuel Bandeira, Drummond de Andrade e Pablo Neruda. Você vê. Eu me lembro que na época eu mandei o livro para o Dailor Varela, que é ele era editor-chefe do jornal Vale Paraibano, e na época ele simplesmente ignorou o livro, não fez comentário nenhum. Eu até queria ouvir uma crítica para sair no jornal, queria que saísse no jornal. E aí um amigo em comum pegou e levou o livro para o professor Hélio Pinto Ferreira. Hélio Pinto Ferreira, ele foi advogado, professor, ele foi escritor muito respeitado e era, segundo eu li, amigo e confidente pessoal do Cassiano Ricardo, que é tão aclamado em São José. E esse livro chegou às mãos do Hélio Pinto Ferreira, ele já bem idoso, ele escrevia para o chamado Jornal do Vale, que tinha um jornal pequeno em São José. E essa crítica eu guardei, até eu tenho original desses recortes, que o que me dá mais embasamento na crítica é porque o professor não me conhecia. Nós nunca nos vimos, né? Então não tinha qualquer tipo de ligação afetiva ou de carinho para ele falar, eu vou falar bem desse garoto. E ele foi muito generoso, ele colocou o artigo dele com o título do livro, Deuses da América, e comentou, né, que o estilo lembrava muito, por eu frisar muito as questões sociais, deve ser por aí o Pablo Neruda. Pelo cotidiano, que eu imagino que seja, porque é o que eu sempre faço, se apegou ao Carlos Drummond de Andrade. E eu não sei onde é que ele viu o Manuel Bandeira ali. Você lia o Drummond? Não, eu comecei a ver depois. O Carlos Drummond eu ouvia falar, né? Porque eu era garoto ainda, eu lia a coleção Vagalume, eu lia 100 Noites Tapuias, eu lia, sabe, José Mauro de Vasconcelos, na época, eu não tinha nada intelectualizado, não. E você falou que não quer reeditar o livro, porque ele é muito marcado no tempo. É porque ele não faria mais sentido, né? Hoje, e depois eu aprendi, quando eu comecei a escrever, eu fiquei 11 anos como articulista, mandando material para o jornal Vale, na época o Vale Paraibano. E eu aprendi ali a escrever matérias frias, as chamadas matérias frias. E para você ver como o problema social no Brasil é tão complexo, tão profundo, tão enraizado, que se eu pegar artigos que eu escrevi há 10, 15 anos atrás e reeditar, os problemas vão continuar os mesmos. Não mudou nada. Então, são artigos que hoje, por isso que eu resolvi fazer, baseado nesses artigos, um novo livro, né? E que o livro deverá levar o nome de um deles, de um dos artigos que chama-se República dos Canalhas, né? Mas eu não prefiro não comentar porque eu odeio polêmica. Eu prefiro nem comentar a respeito. Mas esse República dos Canalhas vão ser coletâneas? Sim, são artigos, porque todos, na verdade, existe uma amarração, porque todos têm como embasamento as questões sociais, políticas sociais, não política partidária, e mais as questões da miséria, das carências da sociedade, né? Realmente das principais necessidades, que é aquilo que eu procuro abordar nos temas que eu sempre escrevia. Você diria que no meio de comunicação onde você mais se encontrou foi no rádio? Não tenha dúvida. Olha, eu tive a oportunidade de começar a fazer TV e achei assim uma coisa, um brinquedinho fascinante. Eu achei, poxa, é divertido. Mas, se você for analisar, o veículo mais perfeito do mundo é o rádio. Eu não consigo ver televisão sem parar para ver televisão. Eu não consigo usar a internet sem parar para usar a internet. Eu não consigo ler um jornal sem parar, né? Agora, o rádio, eu ligo o rádio, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não preciso parar para ouvir rádio. Tanto é que o rádio não é proibido no carro. Você não pode ler um jornal dirigindo. Você não pode ver uma televisão dirigindo, mas pode ouvir o rádio. A dona de casa liga o rádio e arruma a casa inteira. Se surgir uma notícia na televisão, ela tem que correr e parar para ver. O rádio não. Então o rádio
é um veículo intocável, não tem como você mexer. E vai ficar para sempre. Porque quando a televisão surgiu, dizia o rádio vai acabar. Aí a internet surgiu, o rádio vai... E não tem como, né? Rodrigo, para você ter uma ideia, o livro. O livro é o veículo que mais mexe com a sua imaginação. Porque você pode imaginar o rosto do mocinho, o rosto da mocinha, o rosto do vilão, o traje conforme descrito, tudo você vai criar na sua imaginação. O único veículo que te possibilita fazer isso é o rádio, porque o rádio também tinha a radionovela. E assim como no livro, o rádio também te possibilita usar a imaginação. Pela voz você vai imaginar como é a mocinha, como é o mocinho. Pelo barulho você imagina o ambiente da casa. O rádio te possibilita até substituir o livro. E você escutava rádio quando era criança, não? Sempre ouvi. Eu não consigo tomar uma água a temperatura normal que me faz mal. Ela tem que estar gelada. E um dia desse eu estava com tosse.